Boa noite. Vamos entrando, vamos chegando. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. Começamos aí um aquecimento para o nosso evento que vai acontecer no próximo dia 6, que é o lançamento da próxima turma de laser em amamentação. Então, olha, tem muitas novidades aqui, muitas coisas para contar para vocês, muitos projetos acontecendo. Vamos entrando aí que o nosso tema de hoje é sobre laser e analgesia. Como é que essa luzinha ajuda a gente na resolução de quadros de dor? E aí vou pedir, né, quem tiver entrando, seja bem-vindo. Já vamos colocando aqui para mim de onde vocês são. Quem já trabalha com laser, quem não trabalha. Oi, Andrés. Contem para mim. Ansiosamente esperando. Oi, Glaze. Tá vendo? Ó, tá chegando, tá chegando. Boa noite, pessoal. Vão me contando aí. Oi, Lúcia. De onde vocês são? Quem já trabalha com laser? Quem não trabalha? Voltamos com as lives de 21 horas. Vamos ver. Quero sugestões de vocês, tá? Lembrando aí quem tá passando aqui pela primeira vez, que esses temas das lives que eu abordo aqui, né, são sugestões dadas por quem responde a minha caixinha de perguntas, na verdade, o meu formulário que tem na minha bio. Então, se você tem alguma demanda, tem algum caso para discutir, tem algum tema que você quer me ver abordando por aqui, é só falar, só deixar lá para mim, tá bom? Eu lembro de você. Acabou de... comprou o equipamento, não foi, Yaslen? Eu sei que a gente tem conversado e que você está ansiosa. Fiquei feliz que você gostou da aula que eu te mandei. E vamos aí, dia 6 a gente tá junto no lançamento da próxima turma. Oi, Fabiana. Joyce. Bom, pessoal, muita gente chegando. Já entrei atrasadinha, que eu tava acabando de colocar a pequena ali pra dormir, terminando para a casa da outra. Oi, Conceição. Oi, Simone. Bom, gente, o meu assunto aqui com vocês hoje é sobre laser e dor. Lembrando que essa live, ela marca aí o início do nosso aquecimento para o lançamento da próxima turma de laser em amamentação, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 6. Então, essa semana nós vamos ter live todos os dias. Como eu estava falando, podem deixar as sugestões de vocês aqui para mim, por direct, lá no meu formulário, porque eu quero conhecer, né? É um espaço para a gente trocar, é um momento do meu dia que eu tiro para vir aqui interagir com vocês, para a gente se conhecer, extrapolar um pouquinho esses limites aí do virtual, do online, para vocês conhecerem, né, um pouco mais sobre esse recurso que eu tanto gosto, que eu trabalho, que eu vejo mudar a realidade aí de muitas famílias que eu atendo, tanto na área de amamentação como na área da fonoaudiologia. Então é um conteúdo que eu quero preparar para vocês, né? Eu tenho que vir aqui falar sobre coisas que vocês querem escutar e não sobre coisas que eu já sei ou que eu já estudei. Então me ajudem. Isso aí, vem dia 6. Ai, muito bom ver vocês sempre aqui. E aí eu vou começar, já que eu tô vendo umas ex-alunas passeando por aqui, eu quero que vocês comecem me respondendo aí qual é o protocolo para dor. Quem já trabalha com laser, vou lançar esse desafio aí, quero ver o que vocês vão me responder. Né? Mais ou menos, em média, quantos joules a gente usa para tratar dor? Quero ver se tem as minhas ex-alunas ou se tem alguém aí assistindo a gente que já usa laser, mesmo que não tenha sido minha aluna, pode colocar. Coloquem a resposta aí pra mim. Enquanto isso, gente, eu só vou desligar aqui meu
o WhatsApp para não ficar apitando e fazendo barulhinho para vocês, que às vezes eu abro ele aqui no computador. E aí tô aguardando vocês me responderem aí. Ex-aluna não, né? Uma vez aluna, aluna para sempre. Colegas, é porque deixa de ser aluno e vira, é tudo ali troca, né? Então, quem é aluno sempre é um pouco professora também, colega, mas ex-aluna não, concordo, tá? Mas me contem aí, quanto que vocês usam? Se alguém perguntar para vocês qual é o protocolo de laser para dor, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? O que vocês responderiam? Tem mais gente aí, ó, que eu sei que já usa laser. Começamos. Depende do nível de 0 a 10 o quanto dói. É uma pergunta muito importante. Por quê? Primeiro tópico. Por que essa pergunta de 0 a 10, o quanto dói, é muito importante? Primeiro, gente, que a dor, ela é uma experiência sensorial e também emocional, né? A gente já viu, assim, vou falar da amamentação, mas a gente pode encarar com as dores musculares, né? Outros tipos de dor, que às vezes a pessoa fala assim pra mim, nossa, numa fissura, né? Às vezes a gente vai, na hora que a gente vai lá fazer o toque, deixa eu pegar minha mão, e a gente vai lá e aperta pra perguntar quanto dói, a pessoa fala assim, ai, dói uns 8. Aí você fala, meu Deus, mas ela não tá com cara de 8, né? Tem gente que às vezes quando a pessoa vai lá e aí você aperta, ela fala, ai! Aí você pergunta quanto dói, ela 3. Aí você fala, uai, mas não parece 3. Ou uma lesão muito feia que parece que dói muito e a pessoa tá lá de boa. Ou uma lesão muito simples que às vezes parece que não tem nada e a pessoa tá lá assim com uma dor grau 10. Então, dor, ela é uma experiência sensorial e emocional. A gente sempre vai comparar a dor da pessoa e o efeito do laser sobre essa dor, comparando a dor dela com ela mesma antes e depois da aplicação. Outra resposta muito boa aqui, que a Lúcia colocou, é que precisa ser avaliado individualmente. Também, outro tópico muito importante. Mas o que exatamente precisa ser avaliado antes da gente pensar no protocolo? Não é só o grau da dor, é mais o que? O grau da dor é muito importante, porque ele é referência. Mas o que a gente tem que saber sobre essa dor antes da gente começar a pensar num protocolo? Aí, ó, já chegou mais gente, nós estamos aqui hoje conversando sobre laser e dor. E antes de eu começar, eu lancei uma pergunta aqui que eu quero ver as respostas de vocês. Qual o protocolo para dor? Se alguém chegar e perguntar para vocês, para tratar a dor com laser, quem já usa, né? Quem não usa, daqui a pouco a gente vai entender isso aí melhor. Mas para quem já usa, qual é o protocolo, assim, o que vem à cabeça de vocês? Já tive aqui de resposta, né? Primeiro, qual é o grau da dor que isso impacta? E a segunda coisa é que não existe um protocolo fechado, né? Perfeito! Agora chegou a resposta que eu queria. André mandou direitinho aqui. O que causou a dor? Qual é a causa dessa dor? Então, gente, nós vamos conversar hoje sobre laser e analgesia e a base para entender todo o raciocínio sobre isso é esta simples pergunta: que dor? Dor de quê? Será que a dor da fissura mamária é a mesma dor da DTM? Será que a dor do engurgitamento mamário, aquela dor generalizada, é a mesma dor de uma dor de dente? Não, né? Claro que não. Por quê? Porque nós temos vários mecanismos de desencadear dor, assim como nós temos várias formas de tratar essas dores também. Então, o que eu queria começar falando com vocês é isso, que a dor, ela é uma experiência individual. Então, a gente já vai partir do princípio, gente, eu tô aqui de olho aqui, porque eu tô com um roteiro aqui da minha live, tá bom? Depois eu posso até encaminhar para vocês também no finalzinho, mas é só para não perder meu roteirozinho aqui de vista.
Então, olha só, a gente pode ter várias causas de dor. E a depender dessas causas, a gente pode ter diferentes protocolos de laser, tá bom? Primeira coisa, de modo geralzão, a gente pode entender a dor como sendo de 3 tipos ou de 3 origens. A gente tem dor neuropática, que é quando ali a própria fibra nervosa ela já está dolorida, já está acometida, né? O problema já acontece na fibra nervosa. Um exemplo disso são as nevralgias, né? A gente tem a nevralgia do trigêmeo, que é muito comum, assim, né? Dentre as nevralgias acaba sendo uma das mais comuns. E é algo extremamente limitante, assim, para a pessoa, porque ela tem dor ao falar, tem dor ao mastigar, tem dor à movimentação da face de modo geral. Mas é um exemplo de dor neuropática. A gente tem a dor central. Em algumas patologias, né, ou em alguns quadros, a gente tem uma dor crônica que é tão persistente, né, por isso ela chama crônica, mas ela tá ali já há tanto tempo, ela é tão presente, ela é tão constante que ela começa a ter um mapeamento cortical para essa dor. Então a gente tem dores aí que são dores de origem central. E a gente tem as dores nociceptivas, que são dores relacionadas aí a estímulos dos nociceptores em geral. Olha ela, doutora Thaís Vaiano, seja bem-vinda, que honra ter você aqui. Vou até abrir um parênteses no nosso tema para dizer para as fonoaudiólogas de plantão que nos acompanham nessa live que estamos com inscrições abertas para o curso de atualização de laser em voz. E se você ainda não conhece a Thaís e quiser conhecer, é só abrir o site da UOL, não é não, Thaís? Que a pessoa é tão chique que ela teve uma matéria dedicada a ela e às vozes brilhantes que ela acompanha e chiquérrima. Aí sim, né? E nós vamos estar juntas no mês que vem, no dia 22 de junho, em uma aula de atualização aí sobre laser em voz. Então é só para fonoaudiólogos e principalmente fonoaudiólogos que trabalham com voz, né? Voz artística, voz clínica, e tá um arraso. Nós vamos inclusive ter um atendimento ao vivo durante o curso. Então tá muito legal. Quem tiver interesse é só dar uma olhadinha aí no feed que tem as informações, né, doutora? Obrigada, muito bom te ver aqui. Estou ansiosa pela nossa aula. E aí, estamos hoje aqui falando de dor, laser e dor, né? Seja dor na amamentação, dor na TM, dor muscular, dor de dente, qualquer tipo de dor. Então, a gente tem, como eu ia falando, as dores neuropáticas, dor central e dor nociceptiva. A dor nociceptiva, ela pode ter origem variada, assim, porque eu tenho várias formas de estimular esses nociceptores. Eu posso ter estímulo de dor quando eu tenho, por exemplo, um processo inflamatório. E aí eu tenho mediadores químicos que começam a estimular esses nociceptores e desencadeiam uma resposta dolorosa. Eu posso ter uma dor nociceptiva por uma compressão no local, né? Por uma ação mecânica. Então, se eu dou um beliscão em alguém ou se eu tenho um bebê pegando lá no mamilo que está machucado, eu tenho aí um estímulo doloroso, uma resposta dolorosa a esse estímulo. E a dor, ela não deve ser encarada sempre como algo negativo. Apesar dela ser um evento desagradável, ela muitas vezes tem um fator protetivo para o nosso organismo, né? Ela é um sinalizador de que tem alguma coisa acontecendo de errado. Então, a gente tem que tomar um grande cuidado quando a gente pensa em fotobiomodulação e dor, para a gente não achar que o laser ele é o nosso mecanismo de mascarar a dor ou de sarar a dor. A gente tem que pensar nele como um recurso terapêutico. E como recurso terapêutico, o meu objetivo vai ser tratar problemas e não somente amenizar sintomas. Isso é o grande pulo do gato, assim, para a gente começar a ter uma noção clara e um bom raciocínio clínico para a gente montar os nossos protocolos. Porque o que eu vejo, de modo geral, são respostas, às vezes, muito assim, para tratar dor, qual é o protocolo? 10 joules, 9 joules, 20 joules, doses muito altas. E nem sempre isso é o mais adequado. Nem sempre isso é
esse é o melhor protocolo ou o melhor raciocínio. Por quê? Porque eu tenho diferentes formas de estímulo, então, desses nossos receptores, né, de causas para dor. A gente já tem pesquisas mostrando a ação do laser em vários tipos de dor. Então, o laser age na dor nociceptiva, ele pode agir na dor central, ele pode agir na dor neuropática, né, modulando essa fibra nervosa, modulando essa resposta dolorosa a essa lesão, a esse estímulo ali no nervo. Então, a gente tem da mesma forma que a gente tem várias formas de desencadear dor, a gente tem vários mecanismos de ação da fotobiomodulação no combate a essa dor. Mas, como eu ia dizendo, dor é um fator protetivo. Onde dói é sinal de que tem algum problema. É meu corpo me dizendo, olha, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui. E aí a gente cai muito nesse erro, como eu estava explicando, de querer usar o laser para mascarar sintomas, para mascarar a dor. Então, eu tô com uma dor aqui no dente. Não, eu tenho um laser que é maravilhoso, vamos fazer. Aí passa. Eu tô com uma afta. Nossa, mas o laser é maravilhoso, vamos fazer. Eu tô com a DTM. Nossa, mas o laser é sensacional, a amamentação. E aí a gente começa a generalizar demais o recurso e perde ou coloca até em risco a saúde, né? Se a gente deixa de investigar ou se a gente pode retardar aí uma busca por um tratamento, uma busca por um diagnóstico que deveria ser rápido, deveria ser a primeira coisa a se pensar. Então, dito isso, a primeira coisa que a gente vai colocar na cabeça quando a gente pensar em laser para tratamento de dor é o que apareceu aqui. Qual a causa da dor? O que está doendo? Por que dói? Depois disso, a gente vai tentar entender onde é essa dor, né? Qual a característica dela? É uma dor que acontece, ela é constante? Não, é uma dor que acontece de forma esporádica? Tem algum evento adverso que desencadeia isso? Tem algum fator de piora ou de melhora? Né? Então toda vez que eu faço isso aqui, a dor piora. Toda vez que eu faço aquilo ali, a dor melhora. Isso traz informações importantes pra gente, para um diagnóstico. Essa dor, ela é localizada ou ela é difusa, né? Então, a mulher consegue falar pra mim, por exemplo, não, dói aqui num ponto específico da mama. Ou não, nossa, é uma dor generalizada, dói tudo, não sei te dizer exatamente onde é. Qual a qualidade, assim, dessa dor? Ela é uma dor enfincada? Ela é uma dor que tá latejando? É uma dor que tá queimando? Como é? Qual a característica dessa dor? Então, são informações que são muito preciosas para a gente ir montando o nosso raciocínio clínico. E quais os outros sintomas associados? É uma dor pura, né? Assim, é aquele local que dói e pronto? Ou não? Alguma coisa, como eu falei, um fator de piora. É quando eu fico em determinada posição, ou é quando o bebê está em determinada posição, ou é logo que ele acaba de mamar, ou é enquanto ele tá mamando, ou é antes dele começar a mamar. Tudo isso, para cada característica de dor, eu posso ter uma informação que vai me levar para um outro protocolo, que vai me levar para um outro tipo de raciocínio, né? Dentro da fonoaudiologia também, se a gente for pensar numa dor aí, orofacial. O que piora? É na hora que eu abro a boca? É na hora que eu mastigo? É na hora que eu vou falar? É na hora que eu vou bocejar? Ou não, é qualquer movimentação desencadeia? Eu não consigo nem mexer porque dói o tempo inteiro. Então, todos esses elementos nos ajudam a chegar no bom raciocínio do que é a causa da dor, a localização dela. E aí, de posse dessas informações, eu vou começar a pensar como se eu não tivesse o meu laser, como se eu não tivesse a fotobiomodulação. Então, qual é a intervenção que eu faria para esse caso de dor? Qual o melhor protocolo de avaliação eu tenho para esse quadro? Feita a avaliação, qual é a melhor intervenção que eu proponho para esse quadro? E, por fim, eu vou pensar como é que o laser pode me ajudar. Porque a gente pode ter a ação do laser avaliando ou melhorando o nosso quadro de dor de diferentes formas.
Eu posso ter, por exemplo, uma ação analgésica porque o laser me ajudou a melhorar a inflamação local. Então a gente já sabe que a fotobiomodulação ela é um recurso muito potente para a modulação da inflamação. Ela age lá nos mediadores químicos, inibindo a liberação de alguns deles para que eles estimulem menos esses receptores dolorosos. Mas eles fazem isso não para enganar o nosso corpo, porque eles de fato agem numa melhora do processo inflamatório como um todo. Já falei para vocês que a inflamação ela é uma parte do processo de reparo tecidual. Inclusive amanhã o tema da nossa live é sobre reparo tecidual e a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso. Mas processos inflamatórios são processos fisiológicos. O que é ruim é quando o nosso organismo não consegue lidar com essa inflamação e ela acaba se estendendo por um tempo maior do que deveria, ou quando ela acaba tendo assim proporções maiores do que deveria. Mas inflamação por si só, ela é um processo de reparo tecidual, uma das etapas, né, de reparo tecidual. Então eu tenho, por exemplo, o laser proporcionando aumento de beta-endorfina. Isso inibe a minha transmissão de dor. Ele atua em diminuição de bradicininas, que são vias aí de processos, são substâncias que ativam vias de dor em processos inflamatórios. Então, quando ele melhora a inflamação, ele automaticamente reduz a dor. Então, em alguns casos, eu vejo assim, por exemplo, num período de apojadura, num período de, a Silmara acabou de entrar aqui, fonoaudióloga que trabalha com voz. Então, se a gente for pensar num abuso vocal, né, num mau uso da voz ali que gera processos inflamatórios na laringe, tudo isso que é decorrente de uma inflamação, a gente tem que pensar num protocolo que seja modulador da inflamação. Não adianta eu pensar no protocolo com dose muito baixa e não adianta eu pensar no protocolo com dose muito alta pensando que eu vou inibir a dor. Porque eu posso sim chegar a reduzir essa sintomatologia, reduzir essa percepção de dor, mas eu não estou tratando o problema. Então, se eu tenho dor decorrente de processos inflamatórios, o meu objetivo, o meu primeiro raciocínio é que eu utilize protocolos que sejam moduladores da inflamação. Esses protocolos, eles vão variar. Qual é a dose da anti-inflamatória? Existe? Não é assim. Por quê? Porque a modulação da inflamação, ela vai depender de onde está inflamado. É uma estrutura mais superficial ou uma estrutura mais interna? Né? Qual é o biotipo daquela pessoa, qual é o tom de pele dela. Então tem muitas outras variáveis que a gente precisa entender para montar o nosso protocolo. Mas é muito importante que a gente tenha em mente... Acho que eu vou espirrar, gente, peraí. Acho que passou. Desculpa. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que a gente vai buscar, dentro das nossas variáveis clínicas, dentro daquelas características do sujeito, elementos para montar o meu protocolo anti-inflamatório. Vamos pensar assim, que é um outro detalhe. A gente fala muito do laser como modulador da inflamação, ou anti-inflamatório, mas nem é o termo correto, tá? Muitas vezes ele age como anti-inflamatório porque ele reduz a inflamação, mas ele reduz modulando, melhorando esse processo, e não combatendo ele. Por isso que o termo anti-inflamatório nem é muito legal, tá? A gente usa às vezes assim, dá uma deslizada, mas o termo correto é a modulação da inflamação. Uma outra via que a gente tem por exemplo, para redução da dor, de ação aí do laser de baixa potência, do LED, da fotobiomodulação de modo geral, é o aumento da liberação de óxido nítrico. Já se sabe que o óxido nítrico ele tem uma ação vasodilatadora. Ele melhora a perfusão sanguínea, ele é um sinalizador importante para o nosso organismo para levar as células de defesa para um determinado local. Então, isso daí pode ser muito bom, por exemplo, quando a gente tem regiões com edema ou região ali com uma vasoconstrição muito importante que pode desencadear a dor. E aí, se a gente for pensar no fenômeno de Renault, por exemplo, para quem é da amamentação, a gente tem ali uma dor gerada por uma vasoconstrição. Sabe-se que o laser libera óxido nítrico e que isso pode ajudar
numa vasodilatação. A gente entra em outras questões que a gente vai pensar, é viável? Qual seria o tempo de protocolo? Qual a frequência de aplicação? Mas se a gente for pensar na fisiologia do processo, a ação vasodilatadora nesse caso poderia ser um mecanismo de alívio da dor, por exemplo. Se a gente pensa numa apojadura, no momento de engurgitamento mamário, a gente pode ter a inovação anti-inflamatória ajudando e a gente pode ter essa melhora da perfusão sanguínea também sendo otimizada com o protocolo adequado. Então, a gente pode ter uma diminuição da dor, diminuindo o edema no local, melhorando a circulação sanguínea. A gente pode ter, por exemplo, um aumento de dor, uma melhora da dor, ajudando no relaxamento da musculatura. E aí é um outro erro muito comum das pessoas acharem que relaxar o músculo é inibir a contração dele, e não é. O músculo, quando entra num estado de tensão, quando ele entra naquele padrão assim de tensão muscular, que gera dor, que tem os nódulos de tensão, os trigger points, isso muitas vezes vem de um déficit de energia no local, de uma crise ali na produção de ATP que faz com que a nossa musculatura contraia, mas que não tenha energia suficiente para relaxar depois. A gente precisa de ATP tanto para contrair como para relaxar a musculatura. Então, quando a gente pensa numa dor muscular, num nódulo de tensão, seja cervical, seja orofacial, quando a gente pensa em dor muito localizada por tensão muscular, e isso vale para quem trabalha com amamentação também, parece que eu tô fugindo do tema, mas não, né? Porque a gente tem aí, olha, mulheres que amamentam sempre na mesma posição, que estão num padrão ali de energia, de desgaste grande, que elas têm muitas dores musculares. E aí a gente pensa no alívio da dor como esse bloqueio da contração. E não, como eu estava explicando para vocês, a gente tem energia, a gente precisa de ATP tanto para contrair como para relaxar a musculatura. Quando a gente vai contrair, a gente precisa lá do ATP para liberar cálcio, para fazer com fazer com que a actina se ligue na miosina e gere uma contração muscular. Mas na hora de relaxar, a gente precisa de energia para mandar esse cálcio de volta para o lugar dele, para desfazer essa ligação. E aí, quando a gente não tem energia, o que acontece? Continua contraído. Se a gente for lá na fisiologia e pensar que o laser é um mecanismo que tem ele como seu principal mecanismo de ação, né? Um recurso que tem como seu principal mecanismo de ação o estímulo à produção de ATP, relaxar uma musculatura não é inibição, é estímulo. Então a gente não tem que pensar, nossa, eu vou tacar dose alta para relaxar aquele músculo. Não, eu preciso de doses baixas porque eu não quero inibir algo que já está pouco. Eu quero estimular a produção de ATP, eu quero estimular o fluxo sanguíneo naquele local, eu quero estimular a oxigenação para que aquele tecido que já está num padrão ali de contração, que já está no seu estado alterado, ele relaxe, ele volte para sua homeostase. Então é mais uma forma da gente gerar alívio da dor, né, melhorando a tensão muscular, mas que não é inibição, é estímulo. Então a gente já viu aqui, olha, formas de aliviar a dor com estímulo, com modulação da inflamação, e aí sim a gente vai falar agora da possibilidade de uso do laser para inibição da dor. Ela existe? Existe. É sempre que a gente vai usar? Não. Uma outra forma, né, mais um recurso que a gente tem aí para utilizar como laser no alívio da dor é o bloqueio da condução nervosa. O que é isso? Algumas pesquisas já mostraram que o laser ou LED, tá, gente? Sempre que eu falar laser, é laser e LED. Quando utilizado em doses mais altas, eles têm um poder inibitório sobre a fibra nervosa. Ou seja, eles reduzem o potencial de ação naquela fibra nervosa e isso faz com que a transmissão da dor também seja diminuída. Quando a gente tem uma causa real para esse estímulo doloroso, a fibra que conduz dor, gente, ela tá saudável, ela tá cumprindo o papel dela, ela tá fazendo o que tem que fazer, ela tá ali para isso, né, para transmitir essa sensibilidade. Então, quando a gente pensa no laser
para bloquear essa condução da dor, a gente tem que entender que ele é o recurso que está tirando o meu tecido da homeostase. É ele que está virando para minha fibra nervosa e falando assim, olha só, eu sei que você está trabalhando, que você está cumprindo o seu papel, mas tem como você fazer isso um pouquinho menos agora? Porque tá puxado ali para ela? E aí a gente com o laser, então, com doses altas, que estão dentro de um intervalo aí inibitório, de inibição, a gente consegue despolarizar essas fibras nervosas, e ele age principalmente em fibras nervosas de condução mais lenta, que são as fibras tipo C, para fazer com que elas reduzam essa transmissão de dor ou reduzam essa sensibilidade. Então, o bloqueio neuronal ou a inibição da dor, ela é real, é possível de ser feita, mas a mensagem principal que eu queria deixar com o tema dessa live de hoje é que ela não é sempre a nossa primeira escolha, o nosso primeiro ou único caminho para se chegar num alívio de dor. É muito importante que a gente saiba qual é a causa da dor para a gente saber se a gente vai tratar a causa ou se não tem como resolver a causa agora, então eu quero mascarar essa dor, tá? Exemplos disso. Tem casos, por exemplo, na amamentação, né? Que a gente pode ter uma ação do laser para cicatrização da fissura mamária, mas que ela não vai acontecer na mesma velocidade que a gente quer dar conforto para aquela mulher, para a pessoa que está amamentando. Então, eu sei que eu vou ter uma luz agindo na cicatrização, no reparo tecidual, mas isso vai levar um tempo para me gerar uma resposta ou um desfecho ali de alívio da dor. E aí, o que eu penso? Já tratei o meu problema, agora eu quero mascarar o meu sintoma. Aí eu tenho um raciocínio de laser, de luz para inibição da dor. Mas eu posso ter um quadro de uma obstrução de ductos, por exemplo, que não adianta eu ir ali pensando, não, eu vou mascarar. A gente nota, né? Deixa eu contextualizar melhor. Vamos supor, a gente tem uma obstrução de ductos, e aí a gente vai lá avaliar a mama, tem uma região muito específica, bem avermelhada, bem localizada. Quando a gente toca, tá dolorido, ou seja, tem um processo inflamatório acontecendo ali. Não adianta eu querer vir com uma dose cavalar de laser para mascarar essa dor, porque a forma como ela está sendo estimulada não é uma fibra nervosa ou não é uma única via de dor que está sendo estimulada. A gente tem várias vias de dores ali agindo nesse processo inflamatório. A gente tem inflamação, a gente pode ter edema, a gente pode ter compressão ali dessas terminações nervosas. Então, quando eu penso na modulação, quando eu penso nessa obstrução de ducto, eu tenho que pensar numa dose que seja capaz de resolver essa inflamação local. Muitas vezes, esse alívio da dor, ele não vai vir de forma tão imediata como se eu usasse uma dose inibitória, uma dose muito alta. Mas ele vai ser mais efetivo, porque às vezes a dose muito alta, ela vai vir, vai mascarar a dor ali num primeiro momento, mas ela não vai resolver meu problema, essa dor aparece depois. Quando eu uso a dose correta, às vezes eu não vou ter um efeito analgésico imediato ali, que dá pra gente fazer qual é a sua dor antes e depois, e ter isso de forma muito concreta, mas a ação que o laser vai ter ali, daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, vai ser uma coisa muito mais efetiva do que se eu tivesse essa resposta imediata, tá? Me contem aí, gente, se vocês têm dúvida. Acabou que eu nem vi, pessoal que foi entrando, deixei passar. Mas boa noite para todo mundo que chegou depois. Nós estamos aqui conversando sobre laser e analgesia, laser e dor. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui. E a gente está falando sobre os diferentes tipos de dor e sobre os diferentes raciocínios aí que a gente tem que ter antes de se pensar num protocolo para analgesia. Tá bom? Me mandem aí, alguém tem dúvida? Tá dando para entender? Tô perdida, tô confundindo vocês? Me contem aí, tá? Então, um resumão, assim, para quem chegou depois. É muito importante a gente saber causa da dor, características da dor. Oi, Silvia, boa noite.
Causas da dor, características da dor, localização, o que eu faria por essa dor se eu não tivesse laser, e aí sim eu vou pensar como o laser pode ajudar. A Carolina perguntou: engurgitamento e obstrução de ducto, modulação da inflamação? Yes, modulação da inflamação. Engurgitamento, se for em período de apojadura, a gente tem que tomar só um pouco de cuidado com a ação vasodilatadora do laser, porque a gente já tem um lugar, uma mama que muitas vezes já está extremamente vasodilatada, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, ter um pouco de atenção para a gente não piorar isso. Embora seja uma vasodilatação mais endógena ali, de melhora dessa elasticidade dos vasos e tal, ainda corremos o risco, assim, de ter uma ação vasodilatadora no local onde já está extremamente... Oh, meu Deus, me fugiu o nome aqui, mas engurgitado era o que eu queria dizer, mas não era, mas onde já tem uma congestão linfática e vascular muito grande. Então, isso aí, associar a ativação dos linfonodos e em apojadura uma possibilidade aí muito legal também é o ILIB, tá? A gente ainda não tem pesquisa sobre isso, mas dentre, assim, umas comprovações que a gente já tem desse recurso é a ação anti-inflamatória dele, então também seria uma boa possibilidade, tá? Então, sim, Carolina, é bom associar a ativação dos linfonodos e a gente pensa em modulação da inflamação, tá bom? Então, deixa eu ver aqui onde é que eu tava, porque olha, eu fico olhando, já me perdi aqui no meu roteirozinho. Então, o que eu ia explicar para vocês era sobre essa condução da dor. Quando eu tenho uma dor mais periférica, ela é desencadeada numa terminação nervosa periférica e ela vai percorrer um caminho até ser interpretada como dor no meu córtex cerebral. E aí, com o bloqueio da condução nervosa, é como se a gente quebrasse esse caminho, como se a gente conseguisse interromper isso, interromper esse trajeto da dor. E aí a gente impede que ela chegue até o meu córtex e aí a gente impede, então, que seja interpretada como dor, tá? Numa fissura mamária, por exemplo, né? A dor ela vai ser desencadeada aqui no mamilo, bem na pontinha, na terminação periférica, mas ela vai percorrer ali todo, vai mudar esse sinal, vai ser modificado para impulso elétrico, até que passe pela medula, que chegue no meu córtex e fale assim, opa, está doendo. Né? Então, a gente lembram lá das vias aferentes e eferentes. Então, a gente tem a via aferente vai levar essa informação, vai ser interpretada, modulada lá e alguém lá de dentro vai contar pra mim que tá doendo. Se eu impeço isso antes de chegar lá, ninguém me conta que tá doendo, eu tenho um bloqueio da condução nervosa. E aí é por isso que muitas vezes para analgesia, a gente faz aplicação na areola, a gente não faz na lesão, por quê? Porque a dose pode interferir no reparo tecidual, são doses diferentes, mas aí a gente tem uma dor que está sendo desencadeada aqui, só que se a gente bloqueia ela, né, a dor é desencadeada aqui, mas se eu conto aqui atrás e falo assim, para de transmitir, vai chegar uma dor ali, vai chegar um impulso ali da frente, mas quando ele chegar aqui você finge que nada tá acontecendo. Pronto, aí eu tenho um bloqueio neuronal aqui, essa informação não vai chegar até aqui e ninguém vai me contar que tá doendo. Basicamente essa é a ideia do bloqueio neuronal. Mas, como eu falei pra vocês, é a gente que tá tirando, teoricamente, esse tecido da homeostase dele. Ele vai querer voltar a funcionar. Uma hora ele vai falar assim, opa, preciso acordar, preciso voltar a fazer o que eu tô aqui pra fazer. E aí, nem sempre esses protocolos que mascaram a sintomatologia dolorosa, eles são eficazes ao longo de muito tempo. Por isso, é importante tratar a causa da dor e não só o sintoma, tá? Muita gente me pergunta, quanto tempo dura esse efeito de dor? Também depende. Eu sei que são muitos dependes, mas tá vendo como que o raciocínio é complexo? Por exemplo, eu tô com uma dor muscular porque eu viajei a noite inteira ou trabalhei no computador o tempo todo e aí eu tô com toda a musculatura dolorida e aí eu tomo um relaxante muscular ou faço a fotobiomodulação e pronto, melhorei, né? Resolvi o meu problema. Aquele evento adverso, aquela sintomatologia veio de algo pontual.
Então, muitas vezes eu fiz ali, aliviou a dor na hora, essa dor não vai voltar. Mas vamos supor que eu tenho uma dor muscular porque eu tenho bruxismo. E aí eu tô lá, toda hora eu tô apertando. Eu tomo um relaxante muscular, ou eu faço a fotobiomodulação, mas o agente causador da dor continua ali, porque eu tô o tempo todo fazendo apertamento. Não adianta. O tempo de ação desse efeito analgésico, ele vai ser muito menor. Então, o tempo de duração, quanto tempo depois que eu faço esse estímulo, a dor ela some ou se mantém sem dor? Depende do que está causando a dor, tá? Então, são raciocínios aí que eu queria dividir com vocês, pra gente sair daquele automatismo que a gente vê de que redução da dor é dose alta. Não é, tá? Não é. A gente tem aí, só para vocês terem uma ideia, dor muscular que eu tava dando aqui de exemplo para vocês, de ATM, a gente tem resultados excelentes aí com protocolos de 3 joules, 4 joules. Nossa, Vanessa, mas não é para tirar a dor? É, mas é uma dor de quê? De tensão muscular. Como que eu alivio a tensão? Estimulando a produção de ATP. Então não adianta eu colocar uma dose muito alta. Ah, quando eu vou, por exemplo, numa afta. Qual o protocolo para afta? Normalmente 4 joules a gente já tira dor. Por quê? Porque a gente tem terminações nervosas que são muito superficiais. E aí a gente passa por tem uma ação ali cicatrizante, tem uma ação de modulação da inflamação e ainda tem uma ação da luz sobre essas terminações nervosas mais periféricas. Às vezes doses baixas, 3 joules, 4 joules ali no máximo, se a gente acaba de aplicar na hora que passa a língua lá assim, já parou de doer. É porque é um efeito inibitório? É porque a gente colocou uma dose muito alta que inibiu a condução da dor? Não necessariamente. Ela pode ter simplesmente atuado em outros mecanismos que também geram efeito analgésico. Certo? Dúvidas, pessoal? Não? Não mais? Bom, então, pra gente ir caminhando... Nossa, já na minha hora. Eu falo que eu sempre entro achando que eu tô... vai ser rápido e tal, mas eu gosto muito, e aí eu vou lembrando, vou contando coisas pra vocês. Então, olha, sobre o laser e bloqueio da condução nervosa, a gente já tem pesquisas feitas com humanos, com animais, com in vitro, que mostram que, de fato, o laser ele é capaz de alterar esse potencial de ação e bloquear essa condução nervosa, tá? Então, isso é um mecanismo real aí que a gente tem, uma estratégia real que o laser pode trazer pra gente de analgesia. E a melhor parte desse protocolo em si, ou desse mecanismo de ação, é que muitas vezes a gente tem uma resposta imediata. A gente aplica, e aí lá no comecinho, a Andressa colocou aqui pra gente, né? Ah, não, dá pra perguntar qual é o grau da dor. E aí a gente pergunta quanto dói antes e o quanto dói depois desse bloqueio da condução nervosa. Então essa é uma estratégia boa quando a gente precisa de uma resposta imediata ali, de esse alívio da dor um pouco mais imediato, porque... gente, nossa, me baguncei. Essa estratégia é boa porque ela nos dá uma resposta imediata e porque ela nos permite moldar o nosso protocolo de acordo com essa resposta. Então, é algo que eu consigo aplicar e eu pergunto, melhorou? Aí, se ela fala, melhorou um pouco, eu posso aplicar mais um pouquinho e falar, e agora? Ah, continua melhorando. Eu vou lá e aplico mais um pouquinho. E agora? É um protocolo que eu posso ter o feedback aí do paciente jogando do meu lado. Então, eu consigo, se eu sei que eu quero bloquear essa condução nervosa e que para isso eu preciso de dose alta, é excelente, porque aí eu tenho o retorno, o feedback ali jogando no meu time. Mas, quando eu tenho outros mecanismos de analgesia sendo acionados, ação antiedematosa, ação anti-inflamatória, da tensão muscular, muitas vezes eu não vou ter esse papum. Ah, quando tava 10, agora tá 0. Não, mas é o que eu falei pra vocês. A longo prazo, eles podem ser mais efetivos do que esse bloqueio da condução nervosa, tá bom? Então, era mais ou menos isso que eu queria deixar muito aqui pra vocês.
Dani, você sempre nos enriquecendo. Oh, queridona, obrigada. Fico feliz. Ai, eu fico feliz de verdade, porque pra mim, assim, vocês já viram isso, né? Eu fico tão feliz quando vocês estão por aqui, me ouvindo de novo. Fico feliz mesmo. Difícil quando as puérperas têm muita sensibilidade na mama, mas incrível o resultado da analgesia e da cicatrização. Exatamente, porque daí, muitas vezes essa sensibilidade, ela é difícil às vezes da gente definir esse fator causal, né? Não sei se é esse tipo de sensibilidade que você tá falando, mas, por exemplo, eu já tive casos de mulheres que tinham muita sensibilidade, assim, não era dor propriamente dito, era uma sensibilidade mesmo. E elas falavam pra mim assim, nossa, eu já tinha isso desde antes de ter bebê. Sempre na época que eu tava em período pré-menstrual, minha mama sempre ficava dolorida, essa sensibilidade sempre me incomodava. E aí é difícil, porque pode ter N causas, né? E é difícil até da gente precisar o ponto de aplicação. Porque uma dor, quando ela é muito difusa, você vai bloquear qual condução nervosa, de qual região, de qual fibra especificamente. Então eu acho a sensibilidade difícil, porque muitas vezes ela não tem aquela localização precisa onde a gente já sabe, vou mirar ali é que tá meu alvo. Essa é a dificuldade maior que eu vejo quando a queixa é essa sensibilidade geralzona. Essa pergunta do antes e depois da dor é muito bom e facilita mesmo o atendimento, né? Que bom. Marina, ótima aula sempre. Que bom, Marina, ficou feliz, gente. De verdade. Acho que eu não deixei passar nenhuma, não, né? Bom, então, pessoal, já vem sensibilidade antes da gestação. Pois é, eu acho essa a mais difícil mesmo. Justamente por isso, porque quando a gente sabe aonde é a causa e a localização da dor, a gente consegue ser mais certeiro. Se a gente não tem essa informação, se ela não consegue precisar ou referir muito bem isso, a gente fica mesmo patinando ali, né? Será que é algum processo inflamatório? Será que é uma sensibilidade mais superficial? Será que vem do mamilo mesmo? Será que é algo mais interno? Então, eu também acho mais difícil. Então, pessoal, olha, pra gente, de novo, né, dar uma resumidona na nossa live de hoje, nós falamos sobre laser e analgesia, e a mensagem principal que eu queria deixar para vocês é que o laser, ele tem vários mecanismos de ação que tem como resultado ou como produto final a analgesia, e que pra gente chegar no protocolo certo, e o protocolo certo não é sempre dose alta, pra gente chegar no protocolo adequado, a gente precisa ter muito claro pra gente qual é o nosso objetivo terapêutico, tá? Se a gente tiver uma ferramenta poderosa como o laser na nossa mão, mas a gente ficar preocupado só em tratar o sintoma, só no que o laser pode oferecer, ou para aquela patologia, para aquele caso que a gente está tratando, a gente vai perder, assim, a gente vai ficar num nível de superficialidade imenso. Se a gente entender mecanismo de ação e o meu objetivo real ali, o que eu preciso e como o laser pode me ajudar no que eu preciso, já falei isso aqui outras vezes, a gente ganha o mundo. Né? A regra de ouro para mim com fotobiomodulação é: para de pensar na patologia, pensa no seu objetivo. Se você entende o que você quer que o laser faça, muito mais do que o que você quer que ele trate, né? Se você entende onde que ele se encaixa ali no seu planejamento terapêutico, no seu raciocínio, se você aumenta em 90% a chance de que o seu protocolo seja efetivo e de que o seu resultado seja bom. Se você ficar atrás ali dos protocolos para tratar problemas, única e exclusivamente doenças, patologias, você vai navegar ali no universo que não tem fim, né? Porque quantas patologias ou quantas sintomatologias podem chegar até a gente? Então, raciocínio clínico é sempre tudo, e é o segredo mesmo do sucesso em fotobiomodulação. E aí fica o convite, né, para vocês que quiserem me ouvir falar um pouquinho mais sobre isso. Ao longo dessa semana, às 21 horas, eu vou estar aqui para a gente falar de alguns temas que são relacionados à fotobiomodulação. Se vocês têm alguma dúvida específica ou querem sugerir algum tema, na minha bio, lá embaixo da minha fotinha no Instagram, tem um formulário para vocês fazerem as sugestões de vocês. E no dia 6, na próxima segunda-feira, eu lanço a minha próxima turma de laser terapia aplicada à amamentação,
Então, a gente vai ter uma aula aí que é o Marco Zero do Laser, onde a gente vai revisar todos esses conteúdos, onde eu vou falar para vocês todas as aplicabilidades que esse recurso pode ter na amamentação, tá? E aí aproveitem também. E para galera da Fono, eu lembro que também temos cursos aí com inscrições abertas de capacitação em fotobiomodulação para fonoaudiólogos. Então, quem quer se capacitar com laser ou quem quer aprofundar os conhecimentos nesse recurso, e também de atualização em voz, que é um curso que vai ser ministrado por mim e pela Thaís Vaiano, sobre voz, sobre os benefícios do laser aí em voz artística, voz clínica, 2 cursos super legais aí com inscrições abertas para vocês que são da fonoaudiologia também, tá? E para quem é da amamentação, vai ser muito bem-vindo comigo segunda-feira. Mas até lá, temos muitos assuntos para discutirmos por aqui. E o tema de amanhã é laser no reparo tecidual. Então, se você já tem dúvidas sobre esse tema, assim que eu abrir a caixinha, que assim que eu anunciar amanhã, colocar o post, já pode colocar lá para mim, que a gente discute tudo aqui na live e eu respondo vocês, tá bom? Obrigada, Larissa, pela participação. Marina, vem que essa mulher arrasa. Adorei. Gente, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Boa semana, boa noite. Fiquem bem e eu encontro vocês aqui amanhã, tá bom? Beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.